É isso mesmo que você viu no título desse vídeo. Se você quer ter uma mentoria comigo, você vai ter no Java 10x. E olha, o Java 10x abre novas turmas em março. E essa mentoria foi uma mentoria de 3 horas, diretamente ao vivo comigo. E eu estou postando 56 minutos apenas, onde eu ensino você a documentar com Swagger de uma forma totalmente diferente o teu back-end. Eu tenho certeza que é uma forma inédita e tu nunca viu. E essa forma vai te destacar na entrevista técnica, tá? O pessoal vai ficar de cara com essa solução. Então, aproveita que março já está próximo, já se programa para ser meu aluno lá dentro da plataforma, beleza? Eu vou deixar na descrição desse vídeo também a rede social do Horácio Fiasco, que é o mantenedor do Java 10x, e a gente se vê lá, tenho certeza. Valeu. Agora vai. Bora. Então tá, vamos lá. Pessoal, primeiro eu gostaria de falar para vocês que a gente vai fazer uma introdução do desafio 1, por mais que vocês não tenham estado lá ainda, né, nessa parte do módulo, eu vou passar uma visão geral de como eu construí esse desafio, mas pode ficar tranquilo que não precisa ter um nível absurdo de Java para estar aqui, tá? Então, só para frisar, porque a gente pode ter quem está iniciando agora, tem gente com mais experiência, que é pleno e sênior aqui, então, mas fiquem tranquilos que vai dar para entender tudo, tá? Então, só recapitulando, o desafio técnico que foi colocado no módulo de Java foi diz respeito a um mini catálogo, que nada mais é um mini catálogo de produtos e categoria. Por que desse desafio? Porque um mini catálogo para um e-commerce, por exemplo, é a base de tudo, né? Tu tem que ter produtos, tem que ter categoria, então tu tem que saber buscar os produtos, enfim. É uma funcionalidade meio, não um fim de um e-commerce, mas é uma funcionalidade tipo meio que principal. Se tu não consegue consultar os produtos ou o produto retorna demorado para o usuário, ele já vai desistir de comprar na tua plataforma. Então a gente resolveu trazer um desafio que diz respeito a isso. Então, os requisitos técnicos para a gente construir aquele desafio é ter um pouquinho de conhecimento com Spring Boot, com o Spring Web para fazer o MVC, né? O RESTful, o Spring Data JPA para se conectar com um banco de dados, e a gente utilizou um banco que a gente chama de H2, é um banco de dados em memória, tá? Então a gente sobe o nosso servidor, o Tomcat vai na porta 8080, a gente tem acesso a esse banco de dados em memória usando o barra H2 console. Beleza, aqui tinha algumas camadas obrigatórias. Eu costumo dizer que para todo desafio de vaga ou para todo desafio técnico que cai resolver alguma API REST, a gente consegue resolver ele com arquitetura em camadas, tá? A gente não precisa não é inventar a roda, mas a gente não precisa fazer um outro tipo de arquitetura. Ah, vou usar arquitetura limpa, arquitetura hexagonal para montar um Famoso desafio de vaga. over-engineer. Isso, principalmente quando o desafio é para nível júnior, enfim, tá? É, E o que eu costumo dizer, se tu sabe arquitetura em camadas, tu vai conseguir construir as outras arquiteturas. Por quê? Porque a sequência de pastas vão ter dentro também. Então, tu vai ter um controller lá, tu vai ter um repository, tu vai ter um services dentro das outras arquiteturas. Só que, às vezes, não com essa nomenclatura. É o que eu sempre falo, nomenclatura de pasta para mim é indiferente. Tu pode criar o controller como se fosse o nome de abacaxi. É indiferente, tá? Desde que dentro da classe que tu vai codificar, tá a responsabilidade que um controller faz, por Só exemplo. um minutinho, Matheus. Deixa eu só pedir aqui. Aham. Pessoal, vocês conseguem levantar a mão aí? Só para. Se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão aí no emojizinho. Faz favor. Todo mundo consegue? Ah, O o Kennedy Kennedy já tinha conseguiu feito, aqui. é. Vê Isso. se todo mundo consegue. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa aí, levantem a mão, aí a gente vai parar e vai coisar, tá? Então, o teste é esse, não precisa abrir o áudio nem interromper ele, só levanta a mão. Aí, se ele não vê, eu chamo, ou se ele vê, ele mesmo vai parando. Termina o Beleza. raciocínio e para. Então tá. E aí, só uma pergunta antes também. A galera acha também muito que a arquitetura tem a ver com o nome de pastinha, né? O cara bota lá É, um gateway, o cara bota lá um não sei o que lá o que, e o cara acha que ele está fazendo uma arquitetura limpa, um hexagonal.
alguma coisa desse tipo, né? Arquitetura não tem nada a ver com o nome de pastinha, né? Não. Se você Então, pudesse a explicar em gente. poucas palavras o que é arquitetura pro cara aí, o que é a arquitetura? Cara, então, assim, nome de pastinhas é EAP que a gente chama, Estrutura Analítica de Projeto ou Pastas. Isso é a forma de tu modelar teu tipo de arquitetura. E a arquitetura é meio que a base que vai te fazer a levar o teu sistema no fim, no final. Então, por exemplo, eu programo arquitetura limpa com duas pastas. Tipo, eu faço um core, que é a parte mais blindada da minha Uhum. solução, e eu faço a parte de infrastructure. Infraestrutura. É, eu também faço core, Entendeu? infraestrutura, mas dentro do core você tem várias outras pastinhas. Mas Isso, pastinha dentro do core. realmente é só um modelo organizacional, né? A arquitetura tem mais a ver com o Exatamente. fluxograma dos teus Fluxograma de dados, como vai funcionar. exatamente, da orquestração, né? Isso Isso. daí é Daí tu até tem. pergunta de entrevista, né? O que que você sabe sobre arquitetura? Ah, não, arquitetura limpa é o Exatamente. core e infra. Às vezes o cara vê um bagulho escrito core, um negócio escrito infra, ele já olha e fala, é arquitetura limpa. Não, não Exato. necessariamente. Pode ser arquitetura Isso por mesmo. camada, só que o cara é maluco, tá ligado? É, Vai, manda, justo, Ademir. ele montou a EAP diferente ali. É, O que o tu tem cara é que entender maluco, é que, por simplesmente isso. exemplo, o conceito da arquitetura limpa é o quê? É tu blindar o teu core, o teu domínio de qualquer tecnologia. Porque, por exemplo, o infrastructure, tu usa o Spring Boot ali, tu usa o Spring Uhum, Framework. E o core tu pode fazer em Java nativo purão, sem nada, sem anotação, sem nada. Ou seja, se um sim. dia eu quiser trocar o meu Spring Framework por qualquer Ele outra não coisa vai que mudar venha nada. aparecer, não vai mudar nada. Então esse é Inclusive, o eu objetivo. tenho, se eu não me engano, eu mesmo tenho uma aula dessa sobre arquitetura limpa. Inclusive, o nome da aula é Arquitetura Não Tem a Ver com Pastinhas, entenda isso. Vai, Ademir, manda. Boa. No caso, então, essa organização de pastas depende muito da empresa, de como a empresa lidar com isso. Perfeito. Perfeito. Por exemplo, quando a gente vai entrar para uma empresa agora, ou sei lá, troquei de empresa, tu vai ver que cada uma organiza suas pastas de uma forma diferente. É um conceito que a empresa usa. E provavelmente ela tem documentado essa forma que tu tem que desenvolver, né? Os passos que tu tem que seguir ali para desenvolver. Então, tu não vai nunca chegar numa empresa que vai estar lá com certinho o controller, repository, services, entity. Tu vai chegar na outra, vai estar essas mesmas pastas de uma maneira diferente, entendeu? Exatamente. Cada um E eu organiza acho do que jeito o, que quiser. eu acho que o exemplo mais que, assim, que você mais vai ver é em relação à tua camada de domínio, em relação às tuas entidades. Eu já Isso. trabalhei em lugares que o nome era entity, o nome da pastinha. Já trabalhei em lugares que o nome era domain, tá ligado? Qual é a diferença? Porra Sim. nenhuma, sei lá, o cara inventou essa porra aí, é isso. Entendeu? E aí você vai se adaptando conforme você vai do lugar que você vai Isso, daí tu trabalhando. sabe o que que significa cada uma, tu vai entrar lá naquele Você só vai arquivinho, se tu vai olhar adaptar. assim, opa, isso aqui é o meu controller, sabe? Tu começa Exa- esse é o Exatamente. controller que eu faço. Pô, esse aqui é o meu services, que tem aqui a regra de negócio, o dele está escrito como, sei lá, qualquer É, coisa, cara, às vezes mas nem isso daí é bota, bastante entendeu? comum quando você vai trabalhando com Java, ou até com programação em geral, você vai vendo que cada pessoa programa de um jeito, de uma maneira, assim como cada pessoa escreve de um jeito, só que o padrão é o mesmo, a escrita, a língua é a mesma, só que a caligrafia é diferente, o jeito que segura a caneta é diferente. Porra, tem gente que faz DTO Exato. com response request, tem gente que faz lá uma Isso. classe mapper. Então, por exemplo, eu prefiro mapper, entendeu? Tem gente que faz response request. Aí quem tá certo? Ninguém. Vai, manda rapidão aí, Felipe. Bora. A gente tem vários tipos de arquitetura, né? O que que é mais usado? Tem a MVC, Solid, né? O que que é mais usado no mercado? Cara, também não existe o que, que é o mais usado, tá? Também depende de empresa para empresa. Por exemplo, na minha empresa, eu fui fazer um produto agora que eu utilizei simplesmente essa arquitetura em camadas padrãozinha, o MVC padrão, que deu muito Então, certo. Assim como eu numa tenho entrevista de emprego, digamos que eu usando o MVC eu já saio já. na frente, vamos Assim, colocar ó, assim. se o desafio que tu for passar, eu vou, por exemplo, teve o desafio da Nubank que o meu aluno trouxe. Então ele falou, ó, eu fiz a primeira etapa da Nubank aqui.
eles não especificaram nenhum tipo de arquitetura. Então, tu pode fazer a que tu se sentir melhor. Agora, se no desafio Exato. tá assim, ó, utilize a arquitetura limpa para montar esse hash. Daí tu tem que utilizar a Uhum. arquitetura limpa, né? Então Numa tu vai se analogia de adequar ao desafio. futebol, a arquitetura por camada é o 4-4-2. Todo o resto é É, firula. O exatamente. resto vai ter gente que vai inventar uma tática diferente no futebol, mas o 4-4-2 funciona para tudo. Entendeu? E já Isso está aí. aí há muito tempo. Mas, Queria eu bora. que tudo fosse padronizado e todo mundo seguisse uma única coisa só, mas a gente sabe que programação não é assim. Eu mesmo faço um código hoje, amanhã eu olho para o código e eu resolvo de uma forma totalmente diferente. Então, é assim que funciona. Bom, vamos lá. Então, eu tenho aqui a modelagem que era duas tabelas no banco, que era a de categoria e produtos. Então, a entidade de categoria tinha 2 atributos e a entidade de produto tinham 4 atributos, tá? Aqui tinha que fazer um relacionamento básico, né? Que uma categoria pode possuir vários produtos e um produto tem que obrigatoriamente, né, pertencer a uma categoria. E aqui tinha os endpoints obrigatórios, então geralmente nos desafios que a gente recebe já tem, né, especificado o que que tu tem que fazer, tá? E todos eles seguem um padrão de retorno, né, o HTTP response, o status code ali padronizado. Porém, alguns desafios já vêm aqui, para esse endpoint eu quero que tu retorne 201, que é o created. Para esse outro não precisa retornar nada. Enfim, basicamente esse aqui era o desafio, tá? Então, já respondendo à pergunta do Fiasco, que é por onde eu devo começar um desafio, eu acho que também depende, tá? Cada um consegue codificar um desafio desse de maneira diferente. Eu vou passar como eu faço. Eu sou muito do time database first, ou seja, eu sempre penso e modelo o banco de dados antes do que qualquer coisa. Isso desde lá de 2003, quando eu comecei, tá? Eu vou pensar em sistema, eu faço o banco primeiro. Por se tratar de um desafio de vaga, o que, que eu vou fazer primeiro? Eu começo com o banco, com as entidades. Tá? Então eu começo a montar ou entity ou model, que a nomenclatura é indiferente, mas entity e model é a mesma coisa. Tá? Então eu faço as entidades. Foi o que eu fiz aqui. Criei um pacote entity, deve estar pequenininho, mas eu já aumento. E eu montei as duas entidades aqui, tá? Então eu fiz a categoria, e depois eu fiz o produto. Então, são duas classes. O que, que é uma entity? O que, que é um model? É o espelho da minha tabela no banco de dados. Então, se eu vou lá no meu PGAdmin, no Postgres, e crio uma tabela produto, essa tabela tem 4 colunas, significa que eu vou transportar isso para o meu Java. Então, dentro do meu Java, eu vou ter uma entidade que ela vai ter as mesmas 4 colunas que eu tenho no meu banco de dados. É uma cópia. Tá? Então, Entity Model são tabelas no banco de dados. Perfeito? Então, eu começo por aqui. Começo a modelar por aqui. Depois, eu começo a pensar em fazer o repository. Por quê? Porque se eu comecei pelo banco de dados, eu começo de trás para frente aqui, né? Então, ó, isso aqui é uma imagem que representa a arquitetura em camadas. Então, por onde eu começo? Eu começo a montar o banco de dados. Então, eu começo por aqui, ó, 1. Tá? Então, monto o banco, espelho isso para o meu Java. Então, eu vou lá e crio as entities. Depois, é muito mais fácil, como eu já tenho a minha entidade do banco de dados, eu montar o repository. O repository é aquela camadinha que vai fazer a persistência de dados com o meu banco. Então, se eu já tenho o banco, eu posso fazer o repository. Então, o repository, geralmente, ele segue esse padrão aqui. Ó. Eu vou entrar aqui no produto. O Spring se responsabiliza para fazer todas as operações de CRUD para mim. Então, eu tenho aqui, ó, public, interface, produto, repository, extends ao JPA repository. Esse JPA repository é uma classe lá do Java que ele já vai ter todos os métodos de insert, update, delete, select para gente, que a gente pode usar. E aqui dentro do diamantezinho, que a gente chama, né? A gente coloca a entidade que esse repository faz parte. Então, ó, ela faz parte do produto, da tabela produto. E a chave primária dessa tabela é um long.
porque eu usei um long ID aqui para fazer a chave primária da minha tabela. Espera aí que eu... Aqui. Ó, long ID. Tá? Então, o repository é sempre assim. Eu sempre vou estender ao JPA a tabela que eu vou trabalhar, vírgula, a chave primária da minha tabela. Sempre. Padrão. Não preciso fazer mais nada. A não ser que eu queira fazer um select específico, um find específico, tá? Então, ó, eu começo pelo model, depois vou para o repository. Se vocês forem ver aqui, a categoria repository é a mesma coisa. Aqui a gente tem o JPA repository e a gente tem o CRUD repository. Qual que é a diferença? O CRUD repository tem apenas os métodos de CRUD, que é o select, insert, update, delete. O JPA tem outras possibilidades ali dentro, mais o CRUD, certo? Então ele tem algumas outras classes. Quando usar uma, quando usar outra? Nesse desafio eu podia usar o CRUD repository, por exemplo, porque eu só vou fazer as coisas básicas, né? Mas já preparando já para alguma eventualidade, eu opto por usar o JPA aqui. Então, eu sempre começo pelo database repository. A última camada que eu faço é a camada de serviço. Então, eu vou da database repository, eu faço aqui, o 3, que é o controller. Porque daí eu começo a pensar nas rotas que eu tenho que disponibilizar para o meu front-end para acessar o meu back-end. Porque é no controller que vão ficar as nossas rotas. Acho que está mutado, o Fiasco. Não, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Pode continuar. Tá de boa? Beleza. Então aqui é onde eu vou expor. Expor o quê? A porta de entrada. O que, que eu vou fazer aqui? Então, se eu for pegar aqui no meu controller que eu montei, então vamos pegar o de categoria, que é mais simples. Ó, eu crio aqui a categoria controller, tá? Ele vai ter que ter duas anotações para dizer para o meu Java, para o meu Spring, que isso aqui vai ficar exposto como um controller. Então a anotação é REST controller. E aqui eu coloco um request mapping, que é a rota que o front-end vai acessar. Então aqui a rota principal é barra categorias. Beleza, então o controller aqui eu posso simplesmente utilizar diretamente um repository. Tá vendo que se a gente for olhar a arquitetura em camadas aqui, ó, do controller eu vou para o services. Mas não necessariamente eu preciso ter um services. Eu posso fazer controller repository. Quando que eu vou ter um services? Quando eu vou implementar uma regra de negócio. O que que é uma regra de negócio? São validações que tu vai fazer em cima da tua entidade, da tua tabela. Por exemplo, no caso de um e-commerce, para eu poder comprar um produto, ele precisa ter saldo. Então, essa verificação de se o produto tem saldo vai na camada de serviço. Camada de serviço só se usa para isso, para regra de negócio, tá? Para ver se o usuário está no banco. Então, tudo isso fica no service. Fala. Então, a Já. regra de negócio, ele é a camada onde a gente vai colocar as nossas regrinhas da aplicação, que vai variar de aplicação para aplicação. Exato. Então, se a gente está fazendo uma aplicação de futebol, porque eu sou burro, só entendo de futebol, a aplicação de futebol, a regra de negócio é quando o gol é válido, quando é impedimento, quando é não sei o quê. Isso é a O regra de impedimento negócio. entraria no service, exatamente. O impedimento entraria no service. Isso. Então cada aplicação vai ter a sua própria regra de negócio, a sua própria regrinha, né? Perfeito, é isso aí mesmo, tá? Então, por exemplo, a categoria, eu não fiz nenhuma regra de negócio para ela. Então, eu usei o repository para fazer inserção direta. Eu optei por fazer assim. Então, por exemplo, ó, quando o front-end ou o aplicativo, enfim, acessar o barra categorias, ele vai ter algumas possibilidades, que é fazer um post map, ou seja, ele vai me enviar uma categoria para eu salvar no meu banco de dados. Ele vai ter a possibilidade de fazer um get mapping, que é buscar todas as categorias que existem no meu banco de dados. Ou ele vai fazer um get mapping passando o ID de um determinado produto para ele me listar as categorias daquele produto. Certo? Então,
Eu chamei o repositor direto porque eu optei por fazer sem service mesmo. Ó. Quando ele faz um post, eu pego o objeto que eu recebi e dou um save e venho aqui e retorno para ele que foi criado com sucesso. Aqui eu poderia fazer regra de negócio para validar alguma coisa, por exemplo. Tá? Eu optei por fazer clean assim, por ser o desafio de Java Junior, né? Então, quando ele for fazer um get mapping, ou seja, se ele for usar get no barra categorias, eu vou fazer simplesmente um find all. Vocês estão vendo que esse find all que eu tenho aqui, ele vai fazer um select asterisco from na minha tabela. E eu não tenho lá dentro do meu repository implementado explicitamente um find all. Se eu entrar no categoria repository, ela é só uma interface, estão vendo? Mas quem é que implementa esse find all? É o JPA repository. Lá dentro tem uma implementação disso. Então eu não preciso me preocupar com isso, tá? E aqui, ó, eu tenho um get mapping, que eu passo o ID do produto e ele vai me retornar as categorias desse produto. Então, o que eu faço aqui? Categoria.find by ID, ou seja, procura esse produto para mim, né? Na real, procura essa categoria para mim. Se tu encontrar, tu vai me retornar os produtos que estão pertencentes àquela categoria. Então, quando eu estou criando uma aplicação Java com o Spring Boot, porque a gente está falando de Spring Boot, basicamente tudo é padrão. A única coisa que vai mudar de aplicação para aplicação, a base ali da aplicação, o esqueleto, a única coisa que muda é a regra de negócio, é o service. Porque eu sempre vou precisar ter um repository para salvar no banco de dados. Eu sempre vou precisar de uma entidade para botar ali o que vai ter no meu banco de dados. Então, eu vou salvar o nome, vou salvar o, sei lá, o e-mail do usuário. Então, eu sempre vou precisar dessa entidade. Sempre vou precisar do repository. Sempre vou precisar de um controller também. Então, a única coisa que muda de uma aplicação para outra é a regra de negócio, que aí é única, né? Exatamente. Então, quem faz essa aplicação faz qualquer aplicação também. Por isso que a arquitetura por camadas é tão simples, né? Porque você consegue replicar fácil, né? Sem muita dificuldade, né? Perfeito. É isso aí mesmo. Tá? Então, daí se existir a necessidade, né, de ter uma camada de serviço, daí eu faço a camada de serviço aqui. Então, ponto 4 é isso aqui, né? Então, 1, 2, 3 e 4. Beleza. Vocês estão vendo que aqui, ó, entre o client e o controller, existe uma palavrinha-chave que é o DTO. Estão vendo aqui? DTO. Eu, nesse desafio, eu não usei DTO. Por quê? Porque no desafio estava falando para fazer sem DTO. Ó. Sem DTO, estão vendo? E por que eu não fiz a camada de serviço nesse desafio? Porque esse desafio não pedia. Isso aqui é um desafio real, tá, gente? Desafio real. Só não posso falar em empresa, mas é um desafio que existe. Aqui também não pedia. Eu tenho que ficar sempre atento nas camadas que eu tenho que fazer e implementar no meu desafio. Então aqui, ó, sem DTO. Quando ele fala sem DTO, significa que vai trafegar entre o meu front e entre o meu back-end a minha entidade pura. Quando eu receber uma categoria, ele vai receber a entidade do meu banco de dados. Ó. Então, se eu entrar aqui na categoria, ó, vocês vão ver que ele vai receber, ele vai enviar, né, o ID e o nome e uma lista de produtos para mim. Ou não precisa também mandar a lista de produtos. Pode ser só o ID e o nome, daí eu vou inserir só uma categoria. Só que é muito comum, que na minha visão é o correto, é tu criar, cadê? Um DTO. O que é o DTO, pessoal? É uma forma de tu não expor o teu banco de dados na camada hash. De tu não expor a tua entidade. Por exemplo, às vezes eu tenho uma entidade que é a entidade de cliente, perfeito? Para cadastrar e registrar cliente. Essa entidade tem o nome dele, tem o CPF dele, tem o telefone dele, enfim. Quais são as colunas obrigatórias para eu inserir no banco de dados um cliente? Ele precisa ter o nome e eu preciso ter um CPF. Beleza. Ou seja, eu posso criar um DTO, que é uma classe auxiliar, que a gente chama de Data Transfer Object, que vai só passar o o nome e o CPF dele. Eu não vou expor o telefone dele nessa camada, porque ele não é obrigatório. Então eu posso criar uma classe chamada DTO.
certo? É só para não expor. Pode falar, Fiasco. Eu acho que só um exemplo para a galera que não entendeu o DTO, eu acho que eu gosto. Esse exemplo eu peguei na faculdade, mano, muitos anos atrás, que foi um professor que falou: cara, quando você vai no banco e pede, no banco, no caixa eletrônico, e pede só o extrato, o banco tem todos os seus dados, tem endereço, nome, telefone, nome da mãe, CPF, Boa. tudo. Mas naquele momento você só está pedindo o extrato. Então, por mais que ele tenha todos os dados no banco dele, ele só vai te dar uma parte daqueles dados que ele tem. E o DTO é isso. Ele meio que ele vai filtrar, ele não vai entregar tudo que está no banco que ele tem. Entendeu? Ele vai meio que criar uma Boa. máscara ali e vai, ó, você pediu só o extrato? Toma só o extrato. Ah, não, você quer só a lista de produtos com o nome do fornecedor? Toma só a lista com o nome do fornecedor. Eu não vou passar o endereço do fornecedor, não vou passar nada. Então o DTO consegue criar essas máscaras, né? Esse exemplo eu peguei da faculdade há uns 12 anos Boa, atrás. boa. Você me dando essa aula aí, eu lembrei disso do professor falando. Vai, manda aí, ô, Filipão. Só para me tirar, para me ver se eu entendi. Então, no DTO, eu passo só os itens obrigatórios. Eu tenho obrigatório nome e É o CPF, extrato do banco. eu tenho que passar os dois. Ou eu posso passar Isso. só É o porque nome e não Não, deixar você o pode CPF, passar por só o exemplo. nome se você quiser. tu, Passa só tu o pode, nome. por exemplo, eu vou fazer um DTO aqui, ó. Não estava previsto, mas eu vou fazer, por exemplo, um DTO para eu inserir uma categoria, tá? Então, o que que eu faço aqui? Eu crio um pacote, então dou um new package e eu crio aqui um DTO. Pronto, criei um pacote chamado DTO aqui, tá? Eu vou entrar lá na minha entidade, beleza. O que que eu tenho aqui dentro da minha entidade? Eu tenho o ID, o nome e a lista de produtos. Perfeito? Para eu inserir uma categoria, eu não preciso receber o ID, porque quem controla o ID é o meu banco de dados. Ele está lá como auto-incremente. Então, por exemplo, eu vou inserir uma categoria de bebidas. A única coisa que eu preciso é ter o texto bebidas, mais nada. Porque o banco de dados vai pegar a última categoria que está inserida, sei lá, na posição 15 e vai inserir a bebida na 16. Então eu não vou precisar passar o ID, tá? Então o que, que eu faço aqui? Eu dou um botão direito, new Java Class e crio aqui categoria DTO. Um exemplo, tá? Dou um enter. Essa classe aqui, ela pode ser um record ou pode ser uma classe pura aqui do Java mesmo. Então, o que, que vai ter a categoria de DTO? Ela vai ter um método aqui que vai ser o nome. Só assim, um atributo que vai ser o nome. E esse atributo, para eu poder deserializar esse objeto que a gente chama, para a gente conseguir desmontar ele aqui no back-end, eu preciso ter o método get e o método set se eu for setar ele em alguma coisa. Tá? Então, ó, isso aqui é um DTO. Daí eu vou vir aqui no meu controller, aqui, e eu vou criar aqui, ó, posso criar um métodozinho para não perder esse... Espera aí. Ó, que é isso que está aparecendo essa seta aqui? Não sei. Eu vou criar aqui um... Pronto. Eu vou criar um mesmo método, vou pegar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. E eu vou fazer assim, ó, criar categoria de DTO, só para mudar o nome do método, tá? Para não dar erro. E eu vou passar como request body, ou seja, o que, que eu quero receber? Eu espero receber um categoria de DTO. Tá vendo? Então agora eu só preciso receber o nome. Eu não preciso receber nem ID, nem a lista de produtos. Aqui vai dar um erro porque aí vem a parte secundária. Quando eu tenho um DTO, eu tenho que ter uma classe que vai transformar esse Todo aluno DTO. adora. Eu tenho que ter uma classe que vai pegar o meu DTO e transformar em categoria. Porque ele não é mais uma entidade. Ele é uma classe, ele é um objeto. E para o meu banco de dados, o meu banco de dados espera o quê? Que eu insira uma entidade. Então eu tenho que fazer uma classe que a gente chama de mapper. O que é a classe de mapper? Ele faz a conversão. Ele pega tudo que é DTO e transforma em entidade. E ele pega tudo que é entidade e transforma em DTO. Tá? Porque o meu banco espera gravar uma categoria que é uma entidade, né? Não um DTO. Daí, geralmente, o que o pessoal costuma fazer? Aqui no response entity, que é a resposta que eu vou dar para o front-end, eu também devolver um DTO, tá? Ou então eu devolver uma categoria DTO response, certo?
Geralmente nunca é bom trafegar a entidade pura, assim. Ah, vou trafegar minha entidade ali, não faz muito sentido. Mas aqui nesse caso, como é uma entidade tranquila, que só tem ID e nome, eu posso retornar a minha entidade aqui sem problema nenhum, até porque quando eu insiro, eu recebo um DTO sem ID, mas quando eu devolvo para o meu front-end, eu tenho que devolver o ID que eu inseri, entendeu? Para ele poder fazer a atualização dessa categoria depois. Porque geralmente as atualizações, tu recebe o ID da categoria que tu quer atualizar, tá? Então, mas isso aí vocês vão ver ao longo ali do Java 10x, enfim. Mas é Sim. basicamente isso. Quando eu tenho um DTO, tu vai ter que ter uma classe mapper para fazer. Que é um depara. Pegar a DTO e converter para entidade e entidade para DTO. Tranquilo, tá? E geralmente essa conversão, ela fica aqui, ó, gente. Ó, tem um outro espelhinho aqui. Ela é chamada na camada de serviço, por padrão. Porque quanto mais enxutinho for as minhas camadinhas, melhor. Então o controller, ele simplesmente vai ter a rota e disparar ou para o services ou para o repository. Daí lá no se eu tenho um services, eu chamo um mapper que vai converter para mim. E daí eu chamo o repository, tá? Então, por exemplo, vocês estão vendo que aqui como o desafio era sem services, né? Vocês estão vendo que a minha categoria controller chama diretamente o meu repository. Perfeito? Estão vendo aqui, né? O certo, o padrão mesmo, não é que é certo, né? É eu ter um pacote chamado services, aqui. Aqui dentro de services eu ter o categoria service. E aqui no categoria service eu usar o repository. Então aqui eu teria o repository, tá? Então aqui private, ó, ele já até me sugeriu aqui, tá? Então aqui eu teria o repository para fazer exatamente esse passo a passo que nós temos aqui, né? Controller, chama o services, que chama o repository, que chama o database, tá? É assim que funciona, beleza? Então esse aqui foi o primeiro desafio. Olha só, gente, deixa eu só apagar aqui, porque depois eu vou postar esse repositório. O que faltou fazer nesse desafio? Faltou fazer a documentação. E o que eu vou ensinar para vocês agora, pessoal? A como construir uma documentação que vai encher os olhos do cara que vai avaliar o teu teste técnico, tá? É uma forma totalmente diferente. Por quê? Quando a gente fala em documentação, a gente está falando geralmente no Swagger, né? A gente usa o Swagger, provavelmente vocês já devem ter visto uma documentação Swagger, né? O pessoal, quando vai fazer uma documentação, o que costuma fazer? Entrar aqui no controller e encher de anotação aqui da documentação. Perfeito? Então o teu controller acaba ficando gigantesco. E ele começa a misturar post mapping com anotação do Swagger, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma documentaçãozinha, um padrãozinho massa para que vocês usem nos testes técnicos de vocês. Beleza? O que eu vou fazer? Para não estragar isso aqui e depois ficar como exercício para vocês montar uma documentação desse recurso aqui, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou vir aqui, ó, vamos botar aqui no Spring Initializer, tá? Eu vou usar aqui o 359, porque o Spring está com o Spring 4 e pode ser que mudou alguma coisa, que a gente sempre espera que mude alguma coisa do 359 para o E 4. sempre muda quando tá dando aula. Isso, e sempre muda quando está dando aula. Por exemplo, o banco H2 já mudou totalmente no Spring 4. Tu não consegue mais acessar ele diretamente da URL. Só uma coisa aqui, Matheus. A documentação normalmente é um trabalhinho que é dado para galera mais júnior, para galera mais de estágio mesmo, porque é o famoso trabalho de corno, né? Mas assim, o que seria documentação de maneira geral ali dentro daquele código? Seria falar o que cada parte está fazendo? É isso? E criar um documento que fica visível para outros programadores verem? É isso? O que é documentação? Isso.
Isso, por exemplo, a documentação de um back-end, desse caso que é REST, é uma documentação técnica que a gente vai disponibilizar para o front-end integrar com o nosso back-end. Então, é E uma normalmente é documentação Júnior que vai técnica. fazer isso. Geralmente é Junior que faz isso, tá? Uhum. Então é da hora vocês prestarem atenção nessa técnicazinha, porque ele falou que vai fazer uma técnica que nem eu conhecia. Então vamos lá. Mas ela é bem simples, podem ficar tranquilos. Eu vou Bora. criar um pacote aqui, ó. O artefato, eu vou colocar, sei lá, alunos. Vamos fazer uma documentação para REST de alunos. Aqui, add dependence, eu vou colocar só web. E eu acho que mais nada. Eu vou colocar o longbox só para facilitar aqui, mas eu acho que eu nem vou usar, mas tudo bem. Ó, então, o Spring Web e o Lombok para fazer essa atividade aqui bem rapidamente. Então, eu vou fazer a geração desse projeto, beleza, tá aqui, alunos.zip. Eu vou descompactar, tá aqui o meu projeto, e eu vou abrir aqui com o IntelliJ. Então, eu vou pegar ele aqui e vou abrir, dar um open, downloads, alunos. Pronto. Deixa ele só resolver aqui as dependências, bonitinho. Pode ser que dê bom, como pode ser que não dê bom, né? Vamos ver. Pode ser que tenha Vamos lá. mudado de ontem para hoje, desde que tu É, preparou a geralmente aula. muda, mas aí a gente. Eu Ó, lembro que eu gravei prim... uma aula inteira e o ChatGPT mudou a documentação dele de implementação da API, velho. Aí eu fiquei puto, Ah, velho. então isso aí é uma naba, né? Eu fui Eu gravei fazer. horas, eu gravei horas. E aí depois, quando eu fui, terminou de editar, o cara me deu, eu falei assim, ué, caralho, como é que mudou? Como é que eu fiz isso? Aí eu fui ver que tinha mudado. Perdi a É, aula inteira. igual eu falei, ó, o Spring 4 não funciona mais o H2. Na real, ele funciona, porém, tu tem que implementar a autenticação Spring Security Pro para a rota H2 liberar. Doideira. Cara, que doideira. Daí eu tava dando aula e eu falei, ó, pessoal, agora a gente acessa o barra H2 console. Enter. Não entrava. E eu, meu Deus do céu, e agora? Fui pesquisar o Spring 4, tu tem que implementar o Spring Security. Eu, mas aí eu consegui descobrir um truquezinho que libera tudo ali e vai, né? Mas beleza, ó, pessoal. Então tá aqui, abrir. O que que a gente vai fazer primeiro? A gente vai colocar aqui no .xml a dependência para a gente utilizar o Swagger, tá? O OpenAPI. Então é aqui dentro que a gente coloca as dependências do nosso projeto. O que que eu vou fazer? Pode ser em qualquer lugar, desde que esteja dentro da tag dependence. A gente vai usar, deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó, eu vou pegar essa aqui e vou colar aqui para eu não precisar escrever tudo. Então tá aqui, ó, org.springdoc, e eu vou usar esse Spring Doc da OpenAPI 2813. Aqui eu tenho que vir aqui e mandar ele compilar. Então vou dar um maven aqui, ele vai compilar o meu projeto e vai sair o erro. Beleza. Aqui provavelmente ele está dando warning porque já existe uma versão mais atualizada, mas eu vou usar essa daqui porque é a que eu sei que funciona para esse tipo de tutorial aqui. Beleza. Implementei aqui o Spring Doc. O que eu vou fazer? Eu tenho que ter uma classe de configuração para quando o meu servidor entrar e se ativar, né? Ele fazer a configuração do OpenAPI para mim. Então, o que eu geralmente faço? Eu crio um pacote que eu vou chamar de config. Pronto. Dentro do config, eu vou criar uma classe que vai chamar OpenAPI config. Tá? Geralmente é esse nome que o pessoal dá. Pronto. Só isso aqui, uma classezinha padrão. O que essa classe aqui ela vai ter? Ela vai ter uma anotação no Spring para dizer que isso aqui é uma configuração. Ou seja, sempre quando meu servidor Tomcat subir, ele vai procurar pelas classes que tem o @configuration e vai rodar elas primeiro. Então, beleza. OpenAPI config. E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um métodozinho que vai retornar um OpenAPI, que eu vou chamar de API info. Pronto, API info. E esse método aqui, ele vai me retornar um OpenAPI para eu poder utilizar e documentar o meu back-end. Para isso, eu tenho que usar um @bin aqui.
Tá? Isso é padrão é uma forma do Spring conseguir injetar a dependência automaticamente. Isso aí vocês vão ver depois, provavelmente, no Java 10x ali com o fiasco. Então aqui eu retorno um new OpenAPI. Daí aqui eu posso botar algumas outras práticas, por exemplo, eu posso vir aqui pegar e dar um ponto info. Pronto, ponto info. Eu vou dar um new info. E aqui dentro do new info, eu posso colocar algumas coisas de tipo um título que vai aparecer para a pessoa que a gente passar a documentação. Então, title. Então, eu vou botar assim: API de cadastro de gerenciamento de alunos. Gerenciamento de alunos. Beleza. Posso colocar uma descrição, então, description. Isso, é description. Beleza. E eu posso colocar uma versãozinha aqui da minha API. Então, eu vou botar aqui que vai ser a 1.0.0. Pronto, isso aqui é o que vai aparecer na página do help da nossa documentação, como uma descrição e um título que vai aparecer e vocês já vão ver isso aqui funcionando, tá? Então, podem ficar tranquilos. O que que eu vou fazer agora? Bom, eu vou trabalhar com alunos, então eu vou vir aqui e vou criar uma entidade. Então, eu vou vir aqui e criar um entity. E eu vou criar aqui a classe aluno. Então, a ent, lembra o que eu falei que é uma tabela no banco de dados, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar esse aluno aqui. Eu não vou usar o @ent, porque eu não vou trabalhar com banco, nem importei dependências de banco, né? Mas eu vou colocar aqui, ó, Spring, vai ter o nome, vai ter o e-mail, vai ter o telefone, e vamos botar aqui o CPF. Pronto. Beleza. Para eu não precisar criar os gets e os setters manualmente, eu importei aquela dependência chamada Lombok. Não sei se vocês conhecem essa dependência, mas ela tem várias anotações que me facilitam a minha vida. Tá? Então, por exemplo, eu posso usar um @getter aqui em cima, ela vai montar todos os getters para gente. Eu vou usar o setter para ela montar todos os setters. Eu vou usar o all_args_constructor para ela montar os construtores da classe e o no_args_constructor para eu poder instanciar essa classe sem passar nenhum argumento. Beleza? Então, tenho aqui a minha classezinha aluno. Perfeito? Show de bola. O que que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu vou fazer o que eu falei para vocês de diferente. Eu vou vir aqui no meu pacote e eu vou criar o seguinte, ó, um pacote chamado doc ou docs, né? No docs é mais bonito. Docs. E é aqui que vai ficar a minha documentação, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma classe aqui que eu vou chamar de aluno controller doc. Enter. Ou seja, na verdade eu tenho que criar uma interface, não é uma classe. Então, eu só vou trocar aqui para interface. Pronto. Essa aqui vai ser toda a documentação do meu controller. Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Ó? Eu vou anotar com @tag. E aqui dentro do @tag eu posso colocar algumas instruções. Ó. Eu coloquei aqui ó, que essa documentação diz respeito à entidade de aluno e ela tem essa descrição aqui, API para gerenciamento de alunos. Beleza? Então é a anotação @tag, é tipo um alvo que eu vou vai ficar em cima da minha documentação isso daqui. Agora, o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou montar aqui um métodozinho que ele vai ter isso aqui, ó. Response entity vou botar uma string mesmo, só para vocês verem, ó, listar alunos. Então, uma interface não pode ter implementação, tu só define os métodos que tu vai ter dentro dela. Então, pode ver que eu não tenho implementação nenhuma. É só o nomezinho do meu método. E aqui eu começo a documentar. Então, o que que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou usar uma anotação chamada operation. O que que eu posso colocar aqui dentro da tag operation na documentação do Swagger? Eu posso colocar um summary. Então, ó, listar todos os alunos cadastrados, vírgula. Eu posso colocar uma descrição. Então, retorna uma lista com todos os alunos. Beleza. E eu posso colocar ainda aqui em cima
o API response ou APIs responses, se esse método vai possuir mais de um retorno. Então aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou botar um API responses para botar um vetor, só importar. E agora eu vou colocar aqui uma chave, porque isso aqui é um vetor. E agora eu posso colocar assim, ó. Esse método listar aluno, ele vai responder 200, tá? O que mais? Eu posso colocar um outro API response para dizer que ele vai retornar um 404, nenhum aluno encontrado. Eu posso colocar um outro API response que vai retornar um 401, que é não autorizado. Não autorizado. Beleza. E aqui dentro do API Response, se eu quiser, eu posso colocar mais coisas. Ó. Por exemplo, vou colocar nesse primeiro aqui. Vou botar um content. Faltou uma vírgula lá em cima. Vírgula. Content. O que que é o content? Eu vou especificar aqui que ele vai trabalhar content com o media type vai ser um JSON. Porque aqui poderia ser um XML, poderia ser uma outra informação. E esse content, ele vai trabalhar com um esquema, @esquema, deixa eu ver como é que eu posso botar aqui. Espera aí deixa eu diminuir que está grande. @esquema, eu vou usar o implementation string.class, porque eu vou retornar uma string. Mas se eu fosse retornar um aluno, a minha entidade, eu colocaria aqui, aluno.class. Daí ele vai montar para a gente na documentação toda a descrição de cada entidade, de cada tipo de retorno. Então, nessa controller doc, ela é uma interface que vai ter a nossa documentação. Então, por exemplo, eu vou colocar só mais uma aqui, porque daí para a gente chegar no objetivo de hoje mesmo aqui, né? Que é fazer o inteligência artificial. Vou colocar mais um aqui, ó. Vou colocar o response entity, vou colocar string, cadastrar aluno. Beleza, esse vai ser um outro método. Beleza, qual vai ser a operação? Então é tudo igual, ó. O summary vai ser cadastrar um novo aluno. Deixa eu colocar um description. Cria um novo aluno no sistema com os dados fornecidos. Pronto, beleza. Criei aqui. Show de bola. O que mais que eu posso fazer aqui? Para eu cadastrar aluno, eu vou passar o aluno, né? Então, aluno. Beleza. Show de bola. Se eu quero especificar na minha documentação qual é esse tipo de objeto, eu posso ainda colocar aqui um @parameter. E eu posso colocar aqui um description também, que eu posso fazer assim, ó, dados do aluno a ser cadastrado. E isso aqui é um required true. Então é obrigatório. Então eu vou montando toda a documentação nessa interface. Beleza, porque daí eu não misturo código, só documentação. E agora eu venho aqui no meu controller, crio o meu controller, e eu vou criar o aluno controller. Pronto. O que que ela vai fazer essa classe? Ela vai implementar a minha documentação. Então, aluno controller doc. E agora sim, ó, eu vou vir aqui na lâmpadazinha, implement methods, o meu CRUD vai estar aqui. Automaticamente eu não misturo documentação com o meu controller. E daí aqui eu coloco que ela vai ser um hash controller, que ela vai ter um request mapping, e ela vai botar uma rota aqui para mim, esse cara aqui, V1. Pode falar, o Ademar. No caso, essa aluno controller.doc, ele vai ficar no lugar das anotações que ficavam em cima aqui em cima, por exemplo, do método. Porque Isso, no curso tem um projeto Cadastro de Ninjas que ele ensina o Swagger, só que fica em cima do controller. No caso, exato. a gente, Sim. tá, entendi. E é isso que eu tô Entendi. falando, que essa aí é novidade até para mim, porque eu faço de outro jeito. E aí vem o lance da Sim, sim. programação. O jeito que eu faço, às vezes você pode achar mais fácil, o jeito que ele faz é mais organizado. Se é mais fácil ou não, aí você que tem que decidir, entendeu? Eu tava até pesquisando hoje de manhã para refatorar lá o Cadastro Ninja, né?
para eu colocar o título em cima, assim, cadastro de ninjas e tal, porque o meu swag não aparece. Certo. O nome, a descrição. Então, eu vou, depois, né, eu vou tentar refatorar dessa maneira para. Eu acho que tem, assim tem mais controle de amostrar o swag Cara, fica muito melhor. Eu vou até, Cara, enquanto você está porque fazendo aí, eu vou até abrir no meu aqui para a gente comparar. Eu boto a minha tela. Vai falando boa. aí, Matheus. Porque daí, por exemplo, a documentação tu já sabe que tá inteira aqui no pacote Docs, né? Então tu vai ter cada controllerzinho e a sua documentação e não fica aquela mistura de código aqui dentro. Então agora a única anotação que eu vou ter aqui é o post mapping, ou get mapping aqui, né, na real. Então @get mapping. Pronto. Aqui a única anotação que eu vou ter é o post mapping. Pronto. Boa, boa. Deixa eu E até deu, mais compartilhar. Como nada. é que eu compartilho minha tela aqui? Cadê? Aqui eu vou botar o request body e deu. Tá feito aqui a documentação. Deixa eu só. Vou rodar o projeto. Deixa eu habilitar o Lombok. E isso aqui, cara, quando o cara vai analisar o teu código, ele olha assim: caraca, que maluco organizado. E ele vai olhar e, pá, eu nunca pensei em fazer uma interface para amarrar a documentação. Esse cara é diferenciado. Isso eu tenho certeza Vocês que ele vai conseguem ver falar. aí? Aonde? Conseguem ver? Eu não. A minha Não. tela. Minha tela, vocês conseguem? Não consegue? É que você tá vendo a tua tela, mas a minha tela, Tá, ela é beleza. realmente muito mais confusa do que a tua. A gente fez a mesma coisa, só que eu botei tudo no controller e realmente você tá fazendo um método ali que fica visualmente mais fácil, né? Sim. Tá ligado? Eu vou fazendo a chamada toda ali e tudo mais, vou explicando. E eu nem lembro qual é a versão que eu tava usando aqui da Open API aqui, mas não faço ideia. Qual é a rota aqui do Swagger mesmo, que agora me fugiu? Porra, Deus do agora céu. tu me arrebentou, peraí. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Mas aqui, ó, vocês veem que comparando o que ele tá fazendo enquanto ele tá procurando aí. Comparando o que ele tá fazendo, ele tá fazendo exatamente a mesma coisa que eu fiz no curso, no primeiro projeto que a gente fez usando o Spring Boot. É o mesmo projeto que você tá falando, né, Ademar, perdão. É o É mesmo esse projeto, mesmo. né? É o mesmo projeto. Então, você vê que realmente o dele fica muito mais. Como é que fala? Não é limpo é a palavra? Não sei. O meu já passa a descrição, eu passo todas as tags, eu passo tudo no mesmo lugar, o título. Aqui, ó, a gente está falando sobre os erros, ele fez uma classe para esses erros, né? E aí Aqui, eu já botei tudo no Swagger. controller. Outra Então, coisa que eu percebi também, por exemplo, naquele Ó. outro projeto dele, aqui no projeto de Ninja, né? Tem o aham, domínio eu de tô aqui com ele ninjas e o aberto. domínio, Fala aí que aí eu abro qualquer coisa aqui. tem o domínio de ninjas e o de missões, certo? Aí Aham. dentro de ninja tem controller. No caso, eu poderia fazer, por exemplo, uma pasta controller e botar esse ninja controller Cara, e tu missões pode, tu pode, controller. tu pode, tu pode. E é Pode. Beleza? muito comum. Só que, por exemplo, eu nesse projeto aqui não tinha para que eu fazer isso, porque era um projeto inicial. Eu não ia criar mais uma subpasta para tu procurar, então eu envelopei tudo dentro daquele contexto. Eu envelopei por contexto. Inclusive tem até um nome para essa porra aí que tu vai ver na faculdade e agora me fugiu o nome. Sim, Mas tem um sim. nome para isso, quando você bota por contexto assim. Então eu fiz todo o contexto, tá tudo no mesmo lugar, mas tem como você ainda dividir ainda mais. Tem como você criar uma pasta para DTO, tem como você criar uma pasta para controller, para mapper, e é muito comum. Inclusive, a gente faz isso nos outros projetos. Cadê? Deixa eu ver aqui enquanto vocês estão fazendo aí. Caralho, cadê porra do meu. Ixi, Acho que essa deixa eu É, voltar aqui aqui. daí, ó, o Swagger fica Inclusive, a assim, ó. gente vai fazendo isso. Aqui, ó, no Event API, eu acho que a gente faz isso, que é outro projeto aqui, ó. A gente vai em Source, aqui que tem o front-end e back-end. Main, vamos lá aqui. Aqui, core e infraestrutura. Lembra que a gente falou no início? Pô, não é porque está escrito core e infraestrutura que né, Sim. provavelmente é a arquitetura limpa. Aqui, por acaso, é arquitetura limpa, mas isso aqui não significa que a arquitetura limpa só pelo nome da pastinha. Mas aqui, ó, a gente já tem entidades, enums, gateways, use cases, entendeu? Aqui na infraestrutura, a gente vai ter DTO, a gente vai ter gateway, a gente vai ter mapper, aqui, ó, já está bem mais separadinho. Então, aquele projeto inicial, não tinha como eu fazer isso, porque, pô, eu ia cobrar demais, entendeu? Mas esse projeto aqui a gente já faz por muito melhor, entendeu? Se tu vê esse daqui, você vai ver mais pra frente. Mais pra frente tu vai ver esse daqui. Então é bem diferente. Mas, cara, puta negócio maneiro. Eu nunca tinha visto fazer desse jeito não, Matheus. É isso aí. Fica massa, né? Eu
uso assim lá. Daí só documento, daí eu rodo o Swagger Muito aqui. mais organizado. Você tem uma pasta só para docs e que aí, ó, rodou o Swagger. Aí como é que fica? Isso daqui tá aparecendo. Você não fez o front-end disso, né? Isso já vem direto da API do Swagger, correto? Do Swagger. Isso, exatamente. Então, Da API aquela não, da classe de dependência. aquela classe de configuração aqui do OpenAPI config tá aqui, ela vai ser o cabeçalho aqui pra gente, né? Uhum. Se tu mudar lá, vai E mudar aí, né? se eu mudar lá, muda aqui. E aqui embaixo ele separa por grupos, ó, tá vendo aqui, ó, aluno. Esse aluno aqui é o arroba tag que eu coloquei aqui na documentação. Então, o arroba tag separa por grupos. Então aqui, Tu mudar o aluno, se título eu tivesse aluno, um vai mudar aí também. produto, se eu tivesse um produto, ele separaria em produto certinho aqui para mim. O get é o get, então lista todos os alunos cadastrados, então tá aqui, lista todos os alunos cadastrados, ó, retorna uma lista com todos os alunos, tá aqui no description, e as APIs responses também, então tudo aqui embaixo, né, aqui ó, código 200, lista de alunos. Então ó, media type tem que ser um JSON, tudo que eu coloquei ali, ó, media type, ó, JSON, o esquema que ele vai trabalhar aqui tá só com uma string, né, enfim, aqui eu poderia colocar outro tipo de esquema. Se eu colocar aqui o aluno class e for rodar o Swagger de novo, ele vai montar ali o esqueminha ali com o A aluno, né? Deixa eu Letícia dar perguntou aqui, ó. Esse projeto vai ter ó. alguma coisa de Docker? Se não tiver, para portfólio seria interessante depois jogar num Docker. Cara, o Docker ele é uma tecnologia que você pode botar qualquer coisa. É porque nesse projeto do Matheus ele está usando o H2, que é um banco em memória. Mas se você quiser mudar Isso. para um Postgres da vida, só você pega a imagem do Docker e coloca ali, entendeu? É um negócio assim que A vai gente pode demorar fazer 5 no minutos, próximo entendeu? desafio. No próximo desafio a Sim. gente lança um Docker file lá e Sim. submete num hospeda daí. Vai ficar Sim, vai legal. ficar legal. Inclusive, por exemplo, lá no Event API, que é esse último que eu vou mostrar aqui, cadê que eu estou compartilhando tela, é um que a gente tem aqui, o nosso Compose aqui, a gente tem nosso Compose, tem tudo aqui, então tu pode dar uma olhada. Mas Docker é uma coisa que depende muito do que você quer fazer, entendeu? Mas você consegue fazer em 5 minutos, migrar esse projeto aí para um, sei lá, um banco, uma imagem de um banco, tanto faz.